a ideia é dar um contexto aqui para esse painel, né, que a gente vai fazer com os nossos convidados aqui, tá? Então, eu sou o Pedro, o Head Stroke aqui da TopSort. Eu queria estender um convite para todos vocês, né, se quiser continuar essa conversa aqui, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o mídia, se conectar aqui comigo no LinkedIn, né, e a gente pode bater um papo mais a fundo aí do que a gente vai falar aqui nesse painel. Tá? Mas eu quero trazer para vocês aqui, hoje, né, para essa conversa, explicar um pouco o que é a TopSort, especificamente o que é a nossa Edge Network, que carinhosamente a gente chama aqui internamente de TikTok, né? Então, primeiro, né, qual é o desafio que a gente vê nesse mundo, né, quando a gente fala de investimento em retail media? Né? Existem alguns, né, e alguns deles são esses aqui que a gente está apontando. Né? Primeiro, a questão de fato, né, de gestão do investimento de mídia. Né? Então, quando você vai investir em retail media, geralmente você está falando de múltiplos marketplaces, né, muitas oportunidades, né, ou plataformas para você investir, né, esse dinheiro, as campanhas em si que você vai fazer. Né? E o principal ponto, né, as dificuldades, é como você consegue, por exemplo, computar o resultado, né, em múltiplos marketplaces diferentes. Né? Então, um exemplo prático é como eles computam boas, né, de fato, do seu investimento total de mídia. Né? Então, essa é uma questão. Né? Outra questão muito comum é como você computa a atribuição. Né? A gente sabe que às vezes é até complicado você fazer a identificação de usuários, né, impactados com isso. Né? Então, você está fazendo uma campanha de visibilidade, por exemplo, como você consegue identificar quantos usuários de fato, únicos você impacta entre esses vários marketplaces. Né? E algumas outras dificuldades nesse sentido também, né? E a gente acha, né, com a nossa solução aqui, que é a Top, né, a gente endereça muito desses pontos aqui que a gente vai falar, né? Então, na prática, o que a gente vê é isso, né? Então, a gente tem múltiplas marcas aqui fazendo investimentos em lugares diferentes, né? Então, talvez através da agência ou através diretamente, né, a marca fazendo dentro do marketplace específico, né? E o ponto é a complexidade, né, de lidar com vários marketplaces diferentes. Então, nesse caso aqui, como você está vendo, né, então é a agência fazendo Liverpool, né, que tem um conjunto de soluções específicas, né? Então, uma complexidade específica de você fazer não só a operação da campanha, né, mas a alocação de investimento lá. O Varejo 2, né, então, novamente, uma plataforma nova que você precisa aprender para fazer a coisa acontecer. Varejo 3, Varejo 4, né? E isso, de fato, complica o investimento. Né? Então, como a gente falou antes, como a gente alocar isso da forma mais eficiente possível. Né? A solução da TopSort vem exatamente nessa direção, né? Ou seja, como a gente simplificar isso, né? E de que forma a gente faz isso, né? Conectando todos esses espaços, né, publicitários em uma única plataforma, né, e com isso você consegue alocar, né, um investimento em múltiplos marketplaces diferentes. Né? Isso tudo concentrando exatamente em uma única plataforma, onde você vai ter um conjunto de soluções únicas, né, um conjunto de possibilidades únicas, né, e também a atribuição, por exemplo, né, a jornada de atribuição, de resultado, enfim, tudo que você precisa em um único lugar. Né? E a gente entende que isso simplifica demais, né, a operação, né, e faz com que, de fato, essa operação como um todo seja mais eficiente. Né? E isso não é uma solução nova, né? No final de contas, a gente está começando agora aqui no Brasil, né, mas é uma solução que a gente já tem, né, em mais de 40 países, né, e hoje a gente já serve mais de 30 milhões de impressões por mês, né, dentro da nossa rede, em mais de 100 varejistas diferentes. Né? E a gente está falando aqui com uma presença forte, principalmente na América Latina, né? A gente está falando aqui Liverpool, né, por exemplo, Olímpica, né, Falabella, né? E começando hoje, de fato, aqui, né, hoje não, já tem muito tempinho, na verdade, né, mas começando agora mais forte no Brasil. E acho que é isso um pouco o papo que a gente vai ter aqui logo com os nossos convidados também. Tá? E a nossa promessa é o quê? Com o clique, né, exatamente simplificar toda essa jornada, com o clique você conseguir fazer a campanha em todos esses varejistas, enfim, em toda a nossa rede de uma vez só. Né? E com isso, você ter todos os formatos, né, que vocês precisam, né, que vocês são os mais comuns, né, que vocês veem em qualquer outra plataforma, né, e a gente está falando, por exemplo, de lista patrocinada, banner, né, video ads, enfim, né, mas também dos formatos de store, né, até os formatos de store mesmo, né, com alguns componentes, né, alguns varejistas que a gente tem, de fato, a parte offline integrada com o nosso sistema. E como vocês podem ver, eu trouxe aqui um print, inclusive, da nossa plataforma, né? Você tem todos os dados das partes prontas para real time, né? Então, todos os dados comuns que você vê em uma campanha de retail media em qualquer lugar, né? Como impressões, cliques, né? Boas, enfim, né? Mas até dados avançados, né? Que a gente consegue gerar. Então, dados menos comuns, né? Que você vê, mas são tão importantes quanto, né? Como share of voice, new to brand, né? Que a gente sabe que para algumas marcas é super importante, né? Mas o ponto é, a gente tem uma ferramenta de Advanced Data Analytics, né? Que consegue gerar dados, assim, real time, né? De praticamente qualquer resultado que vocês precisam, né, operar e mostrar de fato para o anunciante. E eu acho que isso é uma grande força que a gente tem dentro da Top, né? Com isso você consegue, em um lugar só, agregar tudo que você precisa para gerenciar o budget de mídia, né, que vocês vão alocar nesses varejistas e principalmente mostrar esse resultado, né, para fazer renovações, enfim, de campanha, mostrar
os resultados à frente e gerar os insights que ele precisa para estar nesse como qualquer outra plataforma aí que a gente vê cara de fato, né, no mercado. E com isso, né, com essa solução que a gente tem, a gente vê já, olhando os benchmarks, né, que a gente tem aqui de média na plataforma, a gente já vê primeiro uma eficiência maior do CPC na alocação, né, de fato, do investimento, justamente porque a nossa inteligência artificial consegue encontrar, né, os marketplaces, né, como um todo, aqueles que melhor se adequam ao produto, né, a realidade de fato que eles querem promocionar. Né. A questão do ROAS em si, né, por conta da inteligência artificial de recomendação, né, os nossos fóruns aqui, né, que é os nossos fóruns aqui da TopSource, a gente consegue direcionar muito bem o budget, né, e por isso a gente entregar um ROAS consistente, né, em escala, e aí a gente está falando de um ROAS, né, de 5.5. E por conta disso, né, tem um ROAS positivo, né, acho que todo mundo aqui sabe, né, quando a gente está falando principalmente de campanhas de performance, né, com o ROAS positivo, né, o budget em tese aumenta. Né, então, o anunciante retorna de fato para investir mais, porque de fato ele tem um retorno sobre o investimento que ele está fazendo. E isso aqui são dados gerais, de fato, da plataforma, né, e eu quero convidar vocês depois para novamente se conectar comigo para saber um pouco mais, né, mas agora eu vou deixar as pessoas aqui que operam de fato a plataforma falar um pouco mais aqui da experiência. Sentar aqui, tá, pessoal? Vou pegar minha colinha também daqui a pouco. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, né, e aí com os dois aqui, tanto para Malu quanto Dante, né, a gente entende que hoje na indústria, né, quando a gente fala de retail media, a gente fala muito de performance, quando a gente fala de roles, assim, né, mas a gente sabe que o usuário é um usuário único, né, o usuário que está na Open Web agora, o mesmo usuário que está no Instagram, né, e o mesmo usuário que está, por exemplo, na Magalu, na Raia, na Brasil, navegando, né. Então eu acho que existe uma comunidade de criação de marca também dentro dessa frente, né. Quero saber como vocês enxergam isso de forma geral. Boa. Obrigada, prazer estar com todo mundo aqui hoje. Acho que, primeiro de tudo, a gente na Mais Group sempre fala muito para os nossos clientes, para a gente se enxergar como consumidor. Então, pensa na sua própria jornada. A gente está em diferentes marketplaces hoje, a gente tem pontos de contato em lojas físicas, em aplicativos, em sites. Então, significa que a gente tem vários pontos de contato com as marcas. E é essencial que você, como marca, esteja presente durante toda essa